Cara, rapidinho, o que tu falou aí rapidamente que de um conflito que estava, de certa forma, adormecido, do Índia e Paquistão. Esse eu tô por fora, cara. O que tá acontecendo lá? Meu, assim, breve, né? A disputa entre Índia e Paquistão existe desde a época da colônia inglesa, né? Uhum. Os ingleses ocuparam o subcontinente indiano e ali tinha muçulmano e hindu vivendo junto. A diferença existe, ela é real, e os ingleses, de certa forma, também aproveitaram para incentivar essa diferença para manter a sua estratégia de dividir para conquistar, sempre. Então, exploraram essa divisão etno-religiosa. E aí, os ingleses não controlavam tudo, né? Eles não controlavam o continente inteiro. Eles controlavam uma boa parte, mas você tinha estados principescos. Princely States. Tá. E esses estados eram tipo reinados autônomos, mais de 500 e pouco, uns 560, acho, se não me engano, que eles eram autônomos, mas obedeciam os ingleses. E os ingleses deixavam eles governar. E aí, quando veio a independência da Índia, aí naquele momento começou as discussões e se dividiu para criar 2 estados. Um muçulmano, islâmico, e um hindu. E aí tinha a discussão, o que vai acontecer com esses estados? E todos meio que... Foi meio óbvio para onde eles iriam, de acordo com o território que eles estavam e com a maioria da população. Só 3 deles que viraram e quiseram fazer coisas estranhas. E basicamente você tinha 3 opções. Ou você se juntava com a Índia ou com o Paquistão, ou você falava que você queria ser autônomo. Só 3 disseram que iam ser autônomos. 2 deles você tinha a maioria da população hindu com um rei islâmico, muçulmano. Tá. E eles estavam localizados dentro do território indiano, bem no meio, assim, um deles bem no meio da Índia, o outro um pouco mais perto, mais longe da fronteira com o Paquistão. Difícil de ser ali o Paquistão. E o terceiro, ele era o inverso. A maioria da população era muçulmana com um rei hindu. E esse virou e falou assim, você é autônomo, a Índia não gostou, mas ele não queria... Tipo, o rei também estava numa situação delicada, porque a maioria da população queria ir para o Paquistão. E ficou naquela coisa e ficou meio que assim independente. E aí teve a primeira guerra de disputa por esse território. Quando teve a cisão e a independência da Índia e do Paquistão. E esse território é o da Caxemira. Jammu Caxemira. E isso continuou causando problemas. Eles tiveram outras guerras posteriormente. E esse é o foco do problema grande entre Índia e Paquistão. Entendi. Existe uma grande animosidade entre os 2 países, mas ela se manifesta, ela acontece na disputa por esse território. E é um território estratégico para todo mundo, não só para os 2, para a China também. Porque a China faz fronteira com a Índia e com o Paquistão ali exatamente. Entendi. É o único lugar do mundo que você tem uma fronteira terrestre entre 3 potências nucleares rivais. Você tem um outro lugar onde você tem a fronteira entre a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Só que os 3 são mega aliados. Sim. Então... Entendi. Não é um problema. Ali não. A China tem um problema com a Índia e vice-versa. A Índia tem um problema com o Paquistão e vice-versa. E o Paquistão tem uma aliança com a China e vice-versa. Então, esse é um problema. Não foi a única guerra. Depois você teve a separação. Você teve a guerra que acabou com o Paquistão do Leste, que virou Bangladesh. Isso foi uma grande guerra entre a Índia e o Paquistão. E aí que se criou Bangladesh, que era o Paquistão do Leste. E desde então, esse problema ele retorna de tempos em tempos. Porque o Paquistão não aceita que ele não está no controle. E a forma que o Paquistão tem adotado provocar ou conquistar esse território é com uma insurgência terrorista. Entendi. Uma militância. E aí ele financia terrorismo lá e fazem um ataque. Aí a retaliação indiana é militar. Isso causa uma tensão. Os 2 entram quase em guerra e param.
E mais uma vez a gente viu um novo ciclo dessa história que não acontecia há algum tempo. 2019 foi a última vez que teve um ataque. E em 2019 a Índia vai lá e muda a Constituição e anexa a parte dela e fala assim, isso daqui não é mais uma parte autônoma da parte que ela controla da Caxemira, porque uma outra parte está com o Paquistão. Tem uma linha ali da guerra, que é o cessar-fogo da primeira vez que eles brigaram pelo controle dessa região inteira. Só que a Índia, até então, até 2019, fazia desse pedaço uma região autônoma que ela controlava um pedaço. Agora não é mais uma região autônoma. É parte do território chinês, um pedaço da Caxemira. E o outro território pedaço... Indiano, desculpa. Tá. Eu estou pensando no Aksai Chin, que é o outro território que a China está brigando com a Índia. Que é um território nessa mesma região que a China ocupa e a Índia reivindica. E além disso, o Paquistão deu uma parte do território dele, dessa região, para a China. E falou, cuida aí para mim. Por quê? Um barril de pólvora. Porque ela quer trazer a China para dentro da história para proteger. O Paquistão, apesar de ter uma bomba atômica, ele sabe que ele não pode vencer uma guerra convencional contra a Índia. Então, ele quer trazer mais gente. Por isso que a doutrina nuclear indiana é de não primeiro uso. Uhum. A doutrina paquistanesa, teoricamente, diz que não, mas ela já tem um monte de exceções aonde ela poderia usar em primeiro lugar. Porque é óbvio, ela não vai ter capacidade militar, demográfica de lidar com a Índia, que é a maior população do mundo hoje. Aliás, que passou a China. Então é isso, assim, nós chegamos num lugar, tem algumas outras coisas curiosas acontecendo, tem uma discussão, né, de parte do combate que aconteceu foi aéreo, entre as forças aéreas. E aí o Paquistão diz que ele abateu 5 caças chineses. Chineses não, indianos, desculpa. E os caças que ele usava eram chineses. Isso fez as ações dessa empresa chinesa disparar. Porque ele abateu caças franceses que a Índia comprou da França, que são caças bem modernos. E a França tem, né, uma indústria de defesa reconhecida e tal. Então, só que a Índia disse que não é bem esse o número, que não tem nada a ver. A França disse, olha, a gente sabe que pelo menos de 1 a 3 realmente aconteceu. Foi abatido. E ninguém sabe qual é a verdade, mas tem uma mudança geopolítica aí dos equipamentos militares, porque ao longo da história a Índia sempre teve equipamentos, na sua grande maioria absoluta, da Rússia. E há alguns anos ela está tentando não depender mais da Rússia e tem se aproximado mais do Ocidente. Então ela está comprando equipamento de Israel, está comprando da França, está comprando dos Estados Unidos. Entendi. E está querendo depender menos da Rússia. E a China está vendendo mais para o Paquistão e está usando mais o Paquistão porque na Rota da Seda, na nova Rota da Seda, o Paquistão é um corredor importante para a China, porque ela construiu um porto ali em Gadwar, que é próximo, logo da saída do Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz, onde está o Irã. E supostamente ela quer, nesse porto, pegar o petróleo que chega ali e não ter que dar a volta no mundo e ser interditado em estreitos e pontos de estrangulamento, e ela transportaria esse petróleo por dentro do Paquistão e já chegaria dentro da China. Entendi. Então o Paquistão é muito importante para a nova Rota da Seda. Entendi.